Oh, queridos do Senhor Jesus, nós estamos trabalhando toda essa semana com a vida devocional cristã. Se você é cristão, de alguma maneira você tem aquela comunhão, aquela relação com Deus, independente da sua crença. Nós somos evangélicos, então trabalhamos numa linha nossa, no estilo, na maneira como nós conhecemos, de adoração, de oração, de gratidão. Isso faz parte da vida devocional de cada cristão. Mas você tem a sua maneira, desde que, escutem bem, só a adoração seja levada ao único Deus verdadeiro, o Senhor do céu e da terra, o Deus que pensou em você. E pensando em você, Ele mandou Cristo Jesus, seu Filho, a essência de Deus no Filho, para que viesse à terra, para que morresse na cruz, para que essa cruz levasse sobre ela a minha condenação e a sua condenação. A Bíblia diz que o pecado que nos traz a paz, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, foi por esse sacrifício de Jesus, por esse amor, com a morte, a ressurreição e o retorno de Cristo ao céu, que nós o recebemos como Senhor e Salvador e descobrimos que precisamos ter uma vida devocional, em reconhecimento ao amor que Ele teve e tem por nós, e também como gratidão pela salvação recebida da parte dEle. Hoje a gente vai para a segunda parte e o texto bíblico vai estar em Mateus, capítulo 7, e o versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Bendito é o Senhor. Isso é a palavra de Deus. Mateus, o evangelho, o primeiro evangelho na cronologia bíblica, no estilo da Bíblia nossa, mas na cronologia o primeiro evangelho é Marcos. Marcos é a fonte primária dos evangelistas, e de Marcos saem todos os outros, baseado nas informações primárias de Marcos e no que eles também vivenciaram. Então é muito lindo a palavra, e eu quero que a vida devocional vai lhe levar a depender desse momento assim de comunhão, de desejo de estar na presença de Jesus. E eu estava me lembrando agora, quando estamos estudando a vida devocional, e me lembrando de um casal assim, bem apaixonado. Sabe, o amor misturado com a paixão. Não se escandalize, não. Aí ele quer estar só. Aí ele quer que ninguém atrapalhe esse momento com ele. Ele tem aqueles segredos que eles dividem entre eles dois. Não é assim? Lembre aí do começo. Como você esperava aquele momento ansioso daquele encontro sem muitos olhares, sem câmera, aquele encontro do começo, aquele encontro que você estava assim descobrindo o amor verdadeiro, a paixão que ia se transformar no amor, e com os anos ela vai ficando alicerçada e vira o que a Bíblia diz do amor. O amor é tranquilo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor não faz nada indevido. Isso é o amor. Então é essa relação de intimidade, quando você descobre o valor da vida devocional, você deseja esse momento para estar a sós com o amado da sua alma. Eu disse ontem a você que a vida devocional era mais do que o seu momento devocional.
A vida devocional é o estilo de vida seu de devoção ao único Deus verdadeiro. Foi assim que você aprendeu ontem, mas o momento do devocional é aquele momento particular, seu com Ele. É aquele momento onde você não quer que ninguém lhe perturbe. É aquele momento onde a Bíblia diz no texto de ontem que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto. Só você. E Eclesiastes, o Cantares de Salomão, o escritor tão romântico, quando ele se dirige à sunamita dele, ela diz: o amado da minha alma. Então essa expressão a gente toma nesse momento de devocional. É você e o amado da sua alma. É muito sublime esse momento. Eu quero que você descubra. Se você ainda não tem, você descubra. Não permita que todo o corre-corre da vida cristã, que toda a sua agenda de igreja, de pastor, de dirigente, de coordenadora, de supervisora, lhe roube esse momento de intimidade, esse momento do secreto com o amado da sua alma. Então a gente terminou ontem dizendo que muitos cristãos, a vida corrida ou a vida sem esse estilo de devocional, esse estilo de vida devocional, tem levantado uma geração de crentes que dependem de intermediários na sua relação com Deus. Estamos iguais os idólatras, que precisa sempre de um santo protetor no meio para interceder para Deus. E nós tenhamos cuidado, porque estamos caminhando nessa mesma direção. Ao invés da leitura bíblica, nós preferimos ouvir sermões. Ao invés de estudar e queimar as pestanas para ter a revelação de Deus a respeito do que Ele tem para nos dizer, nós vamos escutar um sermão, decorar o sermão que aquele pregador fez e aí vamos pregar aquele sermão. Estamos usando o intermediário. Dizemos também que no lugar da oração pessoal, aquela que você se desnuda diante de Deus lá no seu quarto secreto, nós estamos buscando reuniões de oração e fazendo o nosso pedido, expondo as nossas necessidades quando essas não precisam ser expostas. Há umas que você precisa sim pedir, e a Bíblia diz que lá em Gálatas, levai as cargas um dos outros. É nesse sentido. Orai uns pelos outros. Mas tem coisas que são íntimas sua, e você, ao invés de ir para o quarto secreto, você vai e publica. E tem muitos, queridos, que publicam na internet, no Facebook. Meu Cristo de Deus. Então procure sair da mídia e ir para o quarto secreto. Foi o que lhe dissemos, a falta da vida, do estilo de vida devocional está acarretando a isso. E o que gera? Gera então crentes imaturos e instáveis. Qualquer coisa o derruba, qualquer coisa ele fica triste. Por quê? Porque não tem a sua intimidade no quarto secreto. E a Bíblia diz no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para os que o buscam. Então você só pode conhecer a intimidade do Senhor quando você busca. E aí a Bíblia diz, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quer dizer, os seus propósitos, os seus preceitos. Então isso é muito importante. Hoje eu quero lhe mostrar uma coisa bem interessante. Por que as pessoas deixaram a vida devocional? Jesus nos ensinou o modelo da oração. Esse é o que a gente tem que seguir. É o ar que respiramos, é o oxigênio. Toda oração tem resposta, tem garantia de resposta. A resposta pode não ser a que você quer,
mas é a que você precisa. Se você tem um coração temeroso a Deus, é a que você precisa e ela chega. Ânimo. Então hoje a gente vai dizer a você aqui algumas coisas que faz com que você desista de orar, desista do devocional. Primeiro, um dos pilares da experiência cristã é a vida devocional, isto é, o cultivo de uma relação de intimidade com Deus através da leitura da palavra. Então, quando você aparta-se disso, então você começa a negligenciar a vida devocional. E aí os perigos lhe cercam. E quais são esses perigos? Primeiro, você deixou a vida devocional em segundo plano. Tudo é mais importante para você do que a sua vida devocional. E sem uma relação pessoal com Deus, então recai todo o seu afã na igreja, nos programas, nos cultos, nas festividades. Você não imagina o que eu recebi de grito, de pedido de socorro, de pessoas que diziam: eu não posso viver sem a igreja. Mas a igreja que ela dizia era sem o templo, sem a estrutura, sem cantar no conjunto, sem estar lá de manhã, de tarde e de noite. Gente, você não pode viver sem a sua relação com o Senhor. E quando você adoece, e quando você está num país onde é proibido congregar-se, quando você está debaixo de uma ditadura, meu Deus, cadê o nosso relacionamento, o nosso conhecimento de Deus? Isso me deixou assustado. Pessoas que estavam na oração matutina, na oração das 9, na consagração, no ciclo de oração e no culto de noite. Então, de repente, tudo isso foi tirado, essa pessoa entrou em parafuso. Por quê? Porque não tinha uma vida devocional, deixou a vida devocional em segundo plano e a alegria dela talvez não foi ensinado, talvez virou rotina, não percebeu que estava caindo nesse processo. E aí não tinha tempo. Não, eu tenho que fazer o café, eu tenho que ir para a oração matutina, porque na igreja eu vou orar, lá tem um conjunto que canta, e você vai para a oração matutina, ora 10 minutos, 15, no máximo 20, aí se levanta, aí tem um conjunto que canta, aí tem um pregador, aí tem 3 hinos da harpa, isso na minha denominação. Aí quer dizer, você se levantou de 5 até 6, você orou o quê? Você leu a Bíblia quanto tempo? Você meditou em quê? Eu não estou dizendo que o culto matutino não é uma bênção. É sim. E pelo amor de Deus, é uma bênção. Mas eu estou dizendo que quando tiraram isso de você, você se desesperou porque você não tinha uma vida devocional no quarto secreto em casa. Aí o que acontece? Você chegou do culto matutino bem feliz. Foi. É verdade, renovada, os cânticos foi uma bênção, a palavra do pregador foi uma bênção. Aí você corre para a cozinha para fazer o café. Aí faz o café, aí ligeiro, prepara o almoço, vou correr para a consagração. Aí chega na consagração, outra bênção, ora, eu escuto os testemunhos, jejuma, faz aquela coisa toda, volta para casa, para a cozinha, direto para fazer o almoço, limpar, cuidar de menino, mandar para a escola, porque 2 horas eu tenho que estar no círculo de oração. Ai, eu sou coordenadora, você nem sabe, eu tenho outros para visitar. Ai, eu sou supervisora, eu tenho outros. Ai, eu sou a pastora geral, eu tenho outros. E aí chega 5 horas, culto de noite. Querida, cadê o seu lugar secreto? Você não é de ferro. Você não é de ferro, irmão. De noite, 10 horas da noite, você já está morta, moída. Vai dormir. Não teve o seu lugar secreto. Aí o que acontece? Somos praticantes da palavra. Não somos praticantes, somos ouvintes, é o que Tiago diz. Sejamos praticantes, vamos para o lugar secreto. Para quê? Para não nos enganarmos a nós outros mesmos.
Tiago diz isso a gente. Gente, eu vou falar pouco hoje. Bendito seja Deus, tá ficando bom, né? Aí o que acontece? Os 3 perigos. O primeiro é esse, você deixou em segundo plano. Então, quando o dia mau vem, olha, ele vem. Ninguém acreditava que Deus ia parar o mundo e Deus parou. Ninguém acreditava, pelo menos no Brasil, que temos liberdade de culto, de ir e vir a hora que quiser, de gritar nas praças, de fazer tudo que a gente quer, essas campanhas imensas. Não, agora parou. Parou, e a ordem de voltar agora com 20 pessoas, com tudo restrito, com todos os cuidados, ainda está sendo muito complicado. Porque o vírus é realmente uma praga. Entende? Mas se você não tivesse deixado o seu lugar secreto, você passaria com alegrias e os dias não se tornariam tão tediosos como estão sendo. O segundo perigo são pessoas inquietas, agitadas, que não conseguem parar. Sabe aquela pessoa que não tem como se concentrar aos pés de Jesus? E que tinha uma vida tão ativa na igreja, porque isso é resultado da sua vida de serviço demais. Aí ela fica tão inquieta que ela acredita que só Deus fala com ela através do pastor, da pastora, da dirigente, do líder, da profeta. Ele perdeu esse vínculo de que Deus fala com ele, porque o Espírito Santo mora nele, mora em você. Então esse é o segundo perigo. Você fica agitado, não, eu tenho que ir. E se você não for, queridos, você pensa que está pecando. Meu Deus. O meu neto, Daniel, quando viveu aqui comigo, eu viajava muito, né? Ele dizia: vovó, aprenda a dizer não. Vovó, diga não. Você não pode atender a todo esse povo. Olha, ele é pequeno, mas via a minha vida, a minha agenda aqui dentro de casa. Imagine a sua que é dirigente. Imagine a sua que é supervisora. E eu não sou nada disso. Imagine a sua que é supervisora. Imagine a sua que é coordenadora geral. Meu Deus! Então se torna tão agitada que você não tem tempo de entrar no lugar secreto. Mas essa semana o Espírito está ministrando com você. Pare aí. Deus sabe que você tem que trabalhar. E essa mensagem da mulher empreendedora vai ser uma semana mais para frente. Fique atento que vai vir a mulher empreendedora. Você tem que trabalhar. Você tem que ajudar ao seu esposo nas despesas de casa. Você tem que fazer as coisas de casa também. Você tem que servir a Jesus também. Então você tem que ter uma disciplina, minha amiga. Meu irmão também, para que não fiquem estressados e não descarreguem isso em cima de marido, de esposa e de filhos, que não tem nada a ver. Você que assumiu, que abraçou o mundo com as mãos. E você não pode. Não é tudo para você fazer. Não, você é parte do corpo. Você é uma peça fundamental, mas é parte. Eu preciso de uma mão, mas preciso da outra. Eu não posso fazer tudo com essa mão, eu preciso dessa outra. Então você não tem que fazer tudo, alguém vai fazer o outro lado. Tenha descanso, tenha paz, entre no lugar secreto. Aprenda a entrar no lugar secreto, mulher. Meu Deus, pare de se cobrar porque não esteve na consagração, porque não esteve no culto, porque não deu a palavra, porque não deu a lição. Não, pare de se cobrar. O que você não pode deixar é a sua relação. É o seu momento de devocional. É o seu quarto secreto com o amado da sua alma. Então são tão inquietas essas pessoas que acreditam: eu vou para a igreja para escutar Deus falar comigo. E tem outras: eu vou na casa do profeta porque eu preciso ouvir a voz do profeta. Minha querida, o Espírito Santo, meu querido, o Espírito Santo vive em você. E ele é o profeta de Deus maior
para a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduz a toda verdade. Ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos consola. Então nós precisamos resgatar esse momento. E isso, creia, se você ainda não tinha despertado, creia. Essa pandemia veio a nível de mundo e a nível de Brasil e a nível de estado nosso para dizer a mim e a você: o lugar secreto é o lugar aonde você tem que estar continuamente, porque de lá ninguém arrebata a minha resposta para você. Louvado seja o nome de Jesus. Aparte um lugar secreto, aparte é hora. E o terceiro perigo, e com isso a gente vai terminar, e o terceiro perigo, a vida é que negligenciamos, sabe por quê? Porque dizemos o seguinte: não, Deus não responde não, Ele demora, porque achamos improdutiva e perda de tempo. Não, isso é perda de tempo. Está no lugar secreto? Está sozinho orando? Não, é perda de tempo. Eu preciso buscar experiências eufóricas. Eu preciso entregar-me ao ativismo religioso. Eu preciso estar naquela vigília a noite toda. É boa a vigília? É. Mas agora você nem pode ir para a vigília. E aí? Se você não aprendeu a fazer vigília sozinha dentro de casa, o que você vai fazer? Ah, mas eu gosto do reteté, eu gosto daquele que marcha, eu gosto daquele que entrega a chave, que entrega a bênção, que entrega isso, que entrega aquilo. Não! Bendito é o Senhor. Você precisa de prestar o seu culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou fazendo o que a Bíblia diz: entre no quarto secreto, peça, bata, toque, acredite que se você pedir, Ele vai lhe dar. Acredite que se você buscar, você vai achar. Acredite que se você bater, a porta vai se abrir. Por quê? Porque Ele, o Senhor, está lhe dizendo: pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate, a porta lhe será aberta. Deixe, queridos, cuidado, queridos irmãos, com os perigos que lhe cercam nesse momento tão delicado da sua vida cristã. Tenha cuidado, não deixe para segundo plano a vida devocional. Acredite que você não precisa de intermediário para ouvir a voz do Senhor. Acredite que você não precisa de cultos eufóricos. Você não precisa de uma tremenda banda tocando. Você não precisa de gente batendo palma, de gente pulando, para que você escute a voz doce do amado da sua alma. Você não precisa de experiências sobrenaturais, porque a experiência mais sobrenatural que chegou à sua vida foi quando você recebeu a Jesus. Os seus pecados foram perdoados e o Deus Espírito passou a morar em você, e a presença de Deus com você lhe guiará a águas tranquilas e lhe dará descanso. Amanhã continuamos com vida devocional. Você não pode perder. Você tem que retomar o momento no seu quarto secreto, porque é lá onde você vai ter as maiores experiências com Deus. É no quarto secreto. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã linda, porque o teu Espírito continua ministrando aos nossos corações, porque nós temos nos distanciado do que a palavra nos ensina, e agora te pedimos perdão
E queremos sim retornar à igreja, ao convívio. Queremos sim as comemorações coletivas. Queremos sim as reuniões grandes. Mas queremos primeiro que tudo voltar ao quarto secreto. Voltar à intimidade com o amado da nossa alma. Voltar a esse momento onde escutamos a tua voz dizer: aquieta-te, porque eu continuo contigo. Não passe-me nem te espante, porque eu vou abrindo os caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aonde essa mensagem chegar ao seu coração, você retome os princípios da sua vida devocional no quarto secreto com o amado da sua alma, no nome de Jesus. Amém.